Olá, pessoal! Mais um Bookcast no ar, e hoje a gente vai mergulhar fundo em Quando o Mundo Era Negro, a história não contada do mundo. Nossa fascinante viagem pela história começa agora. É isso aí! Supreme Understanding e Life a Life's, os autores nos convidam a questionar tudo o que aprendemos sobre a história da humanidade. Uma verdadeira expedição em busca da influência dos povos originais na civilização global. E já de cara eles jogam uma bomba. A historiografia tradicional. Ou seja, como a história é escrita e registrada, muitas vezes distorce ou até ignora a contribuição dos povos negros. É como se estivessem nos mostrando só parte da história, né? Exatamente. E aí fica a pergunta, será que estamos enxergando a história por completo? Para reconstruir essa narrativa, os autores nos levam por várias áreas: genética, arqueologia, linguística, antropologia, É como juntar as peças de um quebra-cabeça gigante. revelando um passado esquecido. Que quebra-cabeça! O livro nos apresenta uma perspectiva intrigante sobre a questão da raça. Você já parou para pensar que o conceito de raça, como a gente conhece, Sim, pode ser só uma construção social? é verdade. Os autores argumentam que as categorias raciais foram definidas por quem estava no poder e usaram essa ideia como ferramenta de opressão e marginalização. Principalmente contra os povos negros. É isso aí. E a partir dessa crítica, eles propõem que só existem duas raças: o povo original, que engloba os negros e outros grupos não brancos, Claro. e aqueles que foram branqueados da sua origem original. É uma ideia que nos faz repensar a identidade racial. Buscar uma conexão mais profunda entre os povos. É realmente um novo jeito de pensar. E o livro não para por aí. É verdade. Ele vai lá para trás, explorando as primeiras tecnologias dos povos originais. Ferramentas de pedra, do domínio do fogo, técnicas de caça. Incrível. E tudo isso com um olhar para a sustentabilidade. É, Algo que nos faz pensar na nossa relação com a natureza hoje. sem dúvida. E, falando em tecnologia avançada, o livro nos apresenta as culturas Still Bay e Hawisansport, da África do Sul. Olha só. Imagina! Muito antes de outras civilizações, esses povos já criavam ferramentas sofisticadas de osso e pedra lascada. Que legal. É de abrir a mente para a capacidade inventiva dos nossos ancestrais africanos. Com certeza. E essa jornada nos leva à grande migração. É impressionante pensar que os povos originais se espalharam pelo mundo, chegando à Ásia, Austrália, Ilhas do Pacífico e Américas, muito antes dos europeus. É mesmo. Que aventura. Os desafios, as descobertas. Os autores trazem evidências genéticas e arqueológicas para comprovar essa narrativa, questionando a ideia de que a civilização começou na Europa. É um mapa da história totalmente diferente do que a gente está acostumado. Completamente. E claro, sua jornada não foi fácil. Nossa. Os povos originais enfrentaram conflitos, se adaptaram, interagiram com outras culturas, e essas interações moldaram a história da humanidade. Sim. O livro mostra como esses povos, com os desafios de viver em comunidades maiores, desenvolveram sistemas complexos para garantir a convivência. Construindo cidades, estabelecendo novas lideranças. É como se a história se repetisse, né? A gente ainda busca soluções para os desafios da vida em sociedade. Sem dúvida. E aí o livro nos apresenta os grupos étnicos que ainda hoje carregam traços dos povos originais. É verdade. Os aborígenes australianos, os andamaneses, os Ainu do Japão e vários povos indígenas das Américas. É como se a gente pudesse tocar o passado através deles. Isso é verdade. Incrível, né? Eles guardam um conhecimento ancestral muito valioso que nos ajuda a entender a nossa própria história. Mas muitos deles foram marginalizados, né? Infelizmente, sim. Empurrados para as franjas das suas terras. É E aí fica a pergunta, como garantir a preservação dessas culturas? uma questão importante. São tão importantes para a diversidade humana? Com certeza. É uma pergunta que fica no ar. E a resposta talvez esteja em reconhecer e honrar o legado dos povos originais para a civilização global. É verdade. E é isso que vamos explorar na próxima parte do nosso mergulho. Quando vamos desvendar como essas sociedades ancestrais se desenvolveram e construíram o mundo que a gente conhece hoje. De volta para a segunda parte do nosso mergulho em Quando o Mundo Era Negro. Lembram da Grande Migração? Aqueles povos ancestrais se espalhando pelo mundo. Sim, é incrível imaginar como essa migração formou comunidades maiores e mais complexas, né? Com novos desafios, novas soluções. Exatamente. E o livro mostra como essa vida em comunidades maiores exigiu novas formas de organização. Afinal, era preciso gerenciar recursos, evitar conflitos, garantir a ordem social, né? É verdade. Os povos originais tiveram que encontrar soluções inovadoras para lidar com tudo isso, construindo cidades, estabelecendo sistemas complexos de organização. É fascinante como os autores
conectam esses eventos do passado com a nossa realidade, né? Sim. Gestão de recursos, resolução de conflitos, organização social. Questões super relevantes para o mundo de hoje. Com certeza. É como se a história oferecesse um espelho para a gente, refletir sobre os desafios da nossa própria sociedade. E aí o livro nos leva para um ponto crucial: a proximidade entre diferentes grupos culturais. É natural que em comunidades maiores surjam conflitos. Mas como lidar com essas diferenças, né? O livro explora como os povos originais buscaram soluções para garantir a convivência e a cooperação. É verdade. Construindo pontes entre culturas, aprendendo uns com os outros, ensinamentos valiosos para gente que vive num mundo cada vez mais globalizado e diverso. Sem dúvida. Tolerância, respeito, busca por soluções pacíficas, fundamentais para construir uma sociedade mais justa e harmoniosa. Exatamente. E nesse ponto, o livro nos convida a refletir sobre o legado dos povos originais. O legado que muitas vezes foi apagado, distorcido pela história tradicional. Infelizmente. É hora de reconhecer e celebrar a contribuição desses povos para a civilização global. É isso aí. Entender como eles moldaram o mundo em que vivemos. É como redescobrir um tesouro escondido, né? Rico em sabedoria ancestral, conhecimento sobre a natureza, a espiritualidade, a arte, a medicina. Um legado que pode inspirar a gente a construir um futuro melhor. Mais justo, sustentável, equilibrado. Sim. E para aprofundar essa busca pelo conhecimento. Os autores incentivam a gente a pesquisar mais, buscar fontes alternativas, ouvir as vozes dos próprios povos originais. É um chamado para a gente se tornar protagonista da nossa própria história, né? Construir uma narrativa mais completa e verdadeira sobre a humanidade. Eles até indicam alguns recursos, como o site www.eft.org, que mapeia grupos étnicos aborígenes. Olha só. E mostra as ameaças que eles enfrentam. É um convite para ação, né? Para a gente se engajar na luta pela preservação dessas culturas que são tão importantes para a diversidade humana. Conhecer essas histórias, se conectar com o passado, isso nos fortalece, nos empodera. É verdade. A gente passa a entender melhor quem somos, qual é o nosso lugar no mundo, e essa compreensão é fundamental para construir uma sociedade mais justa e igualitária. Onde todas as vozes sejam ouvidas, todos os povos respeitados. É como se quando o mundo era negro, nos despertasse para a importância de conhecer a nossa história, né? Valorizar a diversidade cultural, lutar por um futuro mais justo. É isso aí. E essa jornada nos leva a uma pergunta. Qual é o nosso papel na desconstrução do racismo, na valorização da história e da cultura dos povos originais? Uma pergunta que nos desafia a ir além da leitura, né? Agir, se posicionar. É verdade. O livro mostra que o conhecimento é uma ferramenta poderosa para a transformação social. E conhecer a verdadeira história, a história dos povos originais. Sim. Abrir portas para um novo mundo de possibilidades, um mundo onde a diversidade é celebrada, a igualdade é real. É nesse clima de descoberta e reflexão que a gente vai para a última parte do nosso mergulho. Vamos explorar as conclusões do livro, as ideias finais dos autores sobre o legado dos povos originais. E o caminho para construir um mundo mais justo e igualitário. E voltamos para a reta final da nossa imersão em Quando o Mundo Era Negro. Depois dessa viagem pelo passado, é hora de juntar as peças e refletir sobre o que aprendemos. O que te impactou mais nessa jornada? A ênfase na ciência para reconstruir a história e a identidade negra. O livro argumenta que a ciência pode ser uma grande aliada para desconstruir o racismo e revelar a verdade sobre o passado. E não é só arqueologia, genética. É verdade. Tem também linguística, antropologia, história da arte, por exemplo. É como se a gente pudesse usar todas essas ferramentas para desvendar os mistérios do passado e resgatar a memória dos povos originais. E essa busca pelo conhecimento, ela vai além do acadêmico, né? Tem um impacto real na vida das pessoas. Muda a forma como a gente se vê, como se relaciona com o mundo. Sim, com certeza. Conhecer a história dos nossos ancestrais nos fortalece, nos empodera. É verdade. A gente passa a entender melhor quem somos, qual é o nosso lugar no mundo. Isso é fundamental para construir uma sociedade mais justa e igualitária. Afinal, como combater o racismo e a discriminação se nem sabemos de onde viemos? Pois é. O livro nos mostra que a história da humanidade é muito mais complexa e fascinante do que nos contaram. E nos alerta por os perigos do branqueamento da história, né? Sim. É preciso estar atentos para não aceitar uma versão da história que apaga ou distorce a contribuição dos povos negros. Buscar fontes alternativas. Conhecer a história contada pelos próprios povos originais. Valorizar a cultura e os saberes ancestrais. É isso aí. É essencial para construirmos uma narrativa histórica mais justa e completa.
E o livro apresenta o panafricanismo como um caminho para a união e fortalecimento dos povos negros. Sim. Ele ressalta a importância da solidariedade entre os negros da África e da diáspora para a gente enfrentar os desafios do presente. É verdade. E construir um futuro melhor. Quando o Mundo Era Negro é um livro provocador, que nos instiga a pensar, questionar e ir além. Ele nos mostra que a história dos povos originais é uma história de superação, de criatividade, de resiliência. Uma história que precisa ser contada, celebrada e honrada. Com certeza. Uma história que nos inspira a construir um futuro onde a diversidade seja valorizada, a justiça prevaleça e a igualdade seja uma realidade para todos. É isso aí. Esperamos que tenham curtido essa viagem no tempo com a gente. Continuem explorando, pesquisando, questionando e principalmente compartilhando essa história com o mundo. Até a próxima. Olá, pessoal. Bem-vindos ao Ubucast, o podcast que mergulha a fundo nos livros mais intrigantes por aí. Eu sou o Júlio. E eu sou a Vanessa. E no nosso mergulho de hoje, a gente vai explorar Quando o Mundo Era Negro, a história não contada do Mundo 2, do autor Claudine Prieto. E esse livro é fascinante, ele nos desafia a repensar tudo que a gente aprendeu sobre história, né? Preparem-se para uma viagem no tempo, enquanto a gente desvenda mistérios da história e desenterra um passado que muitas vezes fica esquecido nos livros didáticos. É verdade, o livro joga luz sobre uma civilização antiga, que o autor chama de Anu, e que teria desempenhado um papel fundamental na disseminação do conhecimento durante o período neolítico. É logo de cara, o termo Anu já me deixou curioso. O autor deixa claro que esse nome pode não ser o real, mas serve como um ponto de partida para a gente entender o impacto cultural dessa civilização. Isso. E o mais interessante é que, segundo o livro, essa galera não estava só inventando coisas, eles estavam resolvendo problemas reais, tipo as mudanças climáticas da época. Uau! Eles desenvolveram tecnologias e estratégias para lidar com o clima e com o aumento da população. É o que ajudou a criar comunidades mais estáveis e pacíficas. E é importante notar que o autor nos incentiva a ter uma mente aberta, a questionar as informações e a buscar outras fontes para aprofundar o conhecimento. Sim, afinal, a história é uma investigação em constante desenvolvimento, né? Com certeza. Bem. E essa investigação nos leva a questionar a narrativa tradicional, de que a civilização começou no Oriente Médio. O livro argumenta que a história é muito mais complexa que isso. E nos apresenta evidências de que os povos negros tiveram um papel crucial nesse processo, o que muitas vezes é ignorado. Sim. E a genética entra como uma forte aliada para desconstruir essa narrativa tradicional. Verdade. O livro mostra, por exemplo, que existem ligações genéticas entre populações Anu e diversos grupos na Ásia, Europa e até nas Américas. Caramba! É como se a gente pudesse traçar um mapa das migrações ancestrais através do DNA. É como se a gente pudesse conectar os pontos de um quebra-cabeça gigante, né? É isso. E a linguística também entra nessa brincadeira, ajudando a montar esse mapa. O livro destaca a família de línguas afroasiáticas, que se espalhou por grande parte do mundo antigo, como uma evidência da influência Anu. Olha só. Pense só. Línguas que se originaram na África, influenciando idiomas na Ásia e Europa. Incrível, né? É mesmo. E aí entra a arqueologia, né? Nos dando mais peças para completar esse quebra-cabeça. Estruturas megalíticas como Stonehenge e Karnak, ou cidades planejadas como Kahun, no Egito, e Çatalhöyük, na Turquia. São mencionadas no livro como possíveis evidências da presença em diferentes partes do mundo. Juntando essas peças, a gente começa a ter uma visão diferente do passado. E por falar em mudar a nossa visão do passado, o livro nos leva a uma análise profunda do Antigo Egito. Lembra que esse capítulo me deixou de queixo caído? A ideia de que o Antigo Egito era uma civilização negra conectada à diáspora nu me fez repensar tudo o que eu achava que sabia sobre os faraós e as pirâmides. O autor argumenta que o período pré-dinástico do Egito, antes dos faraós que a gente conhece, representa o auge da civilização egípcia e usa como base relatos de antigos estudiosos gregos e romanos, que descreviam os egípcios como um povo de pele escura. E não tem como negar as incríveis realizações do Antigo Egito, né? A escrita hieroglífica, a mumificação, as pirâmides, os avanços na medicina e na cirurgia, é muita coisa. O autor sugere que essas conquistas podem ter raízes na influência Anu. E ele nos convida a ir além do Egito, a traçar a possível presença e influência Anu em várias partes do mundo. E aí a gente embarca numa verdadeira expedição global, passando pela Núbia, Etiópia, África Ocidental. Ele questiona, por exemplo, a ideia do Oriente Médio como o berço da civilização, sugerindo que a região pode ter recebido inovações culturais do povo da Anu. Nossa. Ele também nos faz repensar a história da Mesopotâmia, com a sua avançada civilização suméria.
explorando a possibilidade de uma influência Anu no desenvolvimento da escrita, das leis e outros avanços. E a viagem não para por aí. Ele fala sobre a Anatólia, com Catalhuyuk, como um possível assentamento Anu. E até da Península Arábica, como um antigo império Cuxinúbio, com potencial influência Anu. Caramba. A Índia também entra no mapa, com possibilidade de presença Anu em tempos antigos, baseada em ligações linguísticas, genéticas e semelhanças arquitetônicas com cidades da Mesopotâmia. É incrível pensar como essa história pode estar conectada em lugares tão distantes. E até a China entra na história. O livro discute evidências da presença negra na China antiga, especialmente nas costas sul e leste, e a possibilidade de influência Anu na civilização chinesa. Nossa. E para finalizar essa primeira parte da nossa jornada, o autor nos leva para um lugar ainda mais surpreendente, as Américas. Essa parte me deixou boquiaberto. Ele sugere que o povo Anu pode ter chegado às Américas muito antes do que a gente imagina, desafiando as narrativas tradicionais sobre a história do continente americano. E ele apresenta evidências bem interessantes para sustentar essa ideia. Desde semelhanças arquitetônicas entre estruturas antigas americanas e aquelas encontradas em outras regiões com possível influência Anu. Até a presença de certos marcadores genéticos, os IgLs, em populações nativas americanas, que também são encontrados em populações com ligações com a civilização Anu. Muita coisa para digerir, né? É muita coisa. E é por isso que a gente vai continuar essa conversa na próxima parte do nosso mergulho. A gente vai se aprofundar nas evidências das implicações dessa presença Anu ao redor do mundo e tentar entender melhor o legado dessa civilização que por tanto tempo ficou esquecida nos livros de história. Nossa, é impressionante como esse livro, né, nos faz questionar tudo que a gente aprendeu sobre história, como se a gente estivesse olhando para um quebra-cabeça incompleto com várias peças faltando. É verdade. Depois de ler tudo isso, a gente fica se perguntando, né? Por que essa história ficou escondida por tanto tempo? O autor argumenta que o reconhecimento do legado Anu é crucial para desconstruir a narrativa tradicional. Aquela que coloca os europeus como protagonistas e minimiza ou até apaga as contribuições dos povos africanos e seus descendentes. E ao reconhecer a influência Anu, a gente começa a enxergar essas peças faltando, né? Começamos a entender que a história da civilização é muito mais rica e diversa do que a gente aprendeu na escola. Exatamente. A gente percebe que a civilização não surgiu em um único lugar, né? E se espalhou pelo mundo. Ela foi se desenvolvendo em diferentes lugares, com diferentes povos contribuindo, trocando ideias, tecnologias, conhecimentos. E o povo Anu teve um papel fundamental nesse processo, com suas migrações, sua capacidade de adaptação e os seus conhecimentos. Uma coisa que me chamou a atenção foi a forma como o autor usa diferentes áreas do conhecimento para construir o argumento dele. Ele não se baseia só em história, ele usa genética, linguística, arqueologia. Verdade. Esses diferentes campos de estudo se complementam, né? Cada um trazendo uma peça do quebra-cabeça. A genética, por exemplo, nos ajuda a entender as rotas de migração do povo Anu e a identificar a presença de marcadores genéticos específicos em diferentes populações ao redor do mundo. Lembra dos IgLs que a gente comentou antes? Sim. Eles são como impressões digitais genéticas, que podem indicar ancestralidade comum entre diferentes grupos. E a presença de IgLs específicos em populações nativas americanas, que também são encontradas em populações com ligações com a civilização Anu, é um indício bem forte da presença deles nas Américas, né? Com certeza. E a linguística também entra em cena, né? Mostrando como as línguas podem guardar segredos do passado. O autor analisa as semelhanças entre diferentes idiomas, né? Para traçar conexões entre o povo Anu e outras culturas antigas. É como se a gente pudesse ouvir ecos da história através das palavras. E a arqueologia, com seus vestígios do passado, nos dá pistas importantes sobre a cultura e o estilo de vida do povo Anu, né? As estruturas megalíticas, as cidades planejadas, as cerâmicas, tudo isso conta uma história. É verdade. O autor usa esses vestígios arqueológicos para mostrar a presença e a influência Anu em diferentes partes do mundo. Por exemplo, as semelhanças entre as estruturas megalíticas encontradas na África, na Europa e nas Américas sugerem uma conexão cultural entre esses lugares. O que reforça a ideia de uma civilização Anu com grande alcance e influência. E ao juntar todas essas peças do quebra-cabeça, a gente começa a ter uma nova perspectiva da história, né? A gente percebe que a história não é uma linha reta, mas sim uma teia complexa de interações, influências, conexões entre diferentes povos e culturas. Exatamente. E o mais importante é que essa nova perspectiva nos faz repensar não só o passado, mas também o presente e o futuro.
Ao reconhecermos a importância do povo Anu na história da civilização, a gente abre espaço para uma visão mais inclusiva e justa do mundo, onde todas as culturas e etnias têm seu valor reconhecido. É como se a gente estivesse abrindo uma janela para um passado que foi silenciado por muito tempo. E essa nova visão do passado nos ajuda a construir um futuro mais igualitário, onde a diversidade é celebrada e valorizada. E além de nos trazer essa nova perspectiva da história, né, o livro também nos apresenta alguns mistérios que ainda precisam ser desvendados. Tipo a questão das viagens transatlânticas em tempos remotos, né? O autor levanta a hipótese de que o povo Anu pode ter navegado pelo Atlântico muito antes do que se acredita tradicionalmente. E ele apresenta algumas evidências, né? Como a presença de plantas africanas nas Américas antes da chegada de Colombo, para sustentar essa ideia. Exatamente. E ele nos convida a questionar as ideias preconcebidas sobre as capacidades de navegação dos povos antigos, né? Quem sabe que outras surpresas a arqueologia e a história ainda nos reservam. Essa é a parte mais legal. O livro nos mostra que a história está em constante construção, que sempre há mais para descobrir e aprender. E ele nos incentiva a sermos curiosos, a questionar, a buscar novas informações, a recontar a história de uma forma mais completa e justa. É como se o autor estivesse nos convidando a embarcar numa grande aventura em busca do conhecimento, a desvendar os mistérios do passado e construir um futuro onde a história seja contada por inteiro, sem apagar as contribuições de nenhum povo. E por falar em mistérios do passado, tem um capítulo do livro que me deixou particularmente intrigado. Qual deles? Aquele que fala sobre a possível conexão entre a civilização Anu e a construção das pirâmides do Egito. O autor levanta a hipótese de que o conhecimento para construir essas estruturas monumentais pode ter vindo de uma tradição ainda mais antiga, possivelmente originária da África. Né? É mesmo. Ele menciona as pirâmides de Gizé, que são as mais famosas, mas também fala de outras pirâmides menos conhecidas, como as pirâmides de Núbia, no Sudão, que são ainda mais antigas. E ele sugere que o povo Anu pode ter tido um papel fundamental no desenvolvimento dessa tecnologia de construção. Mas como ele sustenta essa ideia? Que tipo de evidências ele apresenta? Ele se baseia em algumas pistas arqueológicas, como as semelhanças entre as técnicas de construção das pirâmides do Egito e de Núbia, e também em algumas lendas e mitos antigos que falam de um povo ancestral que teria ensinado os egípcios a construir pirâmides. É fascinante pensar que as pirâmides, que são um símbolo tão icônico do Egito, podem ter raízes numa cultura ainda mais antiga, possivelmente africana. E isso nos leva a questionar tudo o que a gente aprendeu sobre a história da arquitetura e da engenharia, né? Quem sabe que outros segredos ainda estão escondidos nas areias do tempo, esperando para serem descobertos. E essa é a beleza da história, né? Ela é um quebra-cabeça infinito, sempre com novas peças para encontrar e encaixar. E cada nova descoberta nos leva a uma compreensão mais profunda de nós mesmos, da nossa história, do mundo em que a gente vive. E por falar em descobertas, tem outro ponto que o autor levanta que me deixou pensando. Ele fala sobre a possibilidade de existirem outros vestígios da civilização Nu, ainda não encontrados, talvez em lugares inesperados. Sim. Ele nos desafia a sermos exploradores, a investigarmos lugares que a arqueologia tradicional ainda não explorou, a buscarmos por pistas em cantos remotos do mundo. É como se ele estivesse nos dizendo, a história está em todo lugar, basta a gente saber olhar. Exatamente. E quem sabe que surpresas nos aguardam? Talvez em breve novas descobertas venham à tona, reescrevendo mais uma vez a história da humanidade. Essa busca pelo conhecimento é uma aventura que nunca termina. E a gente vai continuar explorando esses mistérios na próxima parte do nosso mergulho. Fiquem ligados. E essa busca pelo legado ONU nos leva a uma pergunta crucial. Por que essa história foi esquecida? Por que as contribuições do povo negro foram apagadas ou minimizadas nas narrativas históricas tradicionais? Essa é a grande questão, né? Depois de mergulhar nesse livro, fica claro que não foi por acaso que essa história ficou de lado. O autor argumenta que o apagamento da história negra é resultado do racismo e da supremacia branca, que buscaram negar a humanidade e a inteligência do povo negro. Exatamente. Ele mostra como a história foi usada como ferramenta para justificar a escravidão, a colonização, a exploração, criando uma narrativa que colocava os europeus no topo e os outros povos como inferiores ou atrasados. É como se tivessem tentado apagar a memória de uma parte importante da humanidade. É por isso que esse livro é tão importante, né? Sim. Ele nos convida a questionar essa narrativa dominante, a buscar outras fontes de informação, a ouvir as vozes que foram silenciadas por tanto tempo. Ele nos mostra que a história não é um conjunto de fatos imutáveis, mas sim um campo em constante debate e reinterpretação. E nos convida a participar desse debate, a contribuir para a reconstrução da história, a lutar por uma narrativa que reconheça as contribuições de todos os povos para a civilização humana. E ao fazermos isso, não estamos apenas resgatando o passado, né? Estamos construindo um futuro mais justo e igualitário.
Um futuro onde a diversidade humana seja celebrada e onde todas as vozes possam ser ouvidas. O livro nos dá a esperança de que essa mudança é possível. Ele nos mostra como a história está sendo reescrita, como novos historiadores e pesquisadores estão desafiando as narrativas tradicionais e revelando a verdade sobre o passado. É inspirador ver que cada vez mais pessoas estão se dedicando a desvendar a história completa da humanidade. É como se a gente estivesse abrindo um baú cheio de tesouros esquecidos. E cada nova descoberta nos enriquece, nos conecta com as nossas raízes e nos mostra a beleza da diversidade humana. O livro nos lembra que o conhecimento é poder. E que, ao conhecermos a nossa história, a gente pode se fortalecer como indivíduos e como comunidade. É como se a gente estivesse juntando as peças de um quebra-cabeça gigante. E a cada peça que a gente encontra, a imagem fica mais clara, mais completa, mais bonita. E a gente pode construir um futuro melhor para todos. Um futuro onde a história não seja mais usada para dividir e oprimir, mas sim para unir e inspirar. O livro termina com uma mensagem poderosa, um chamado à ação. Ele nos convida a não sermos apenas leitores passivos da história, mas sim a nos tornarmos agentes de mudança, a questionar as narrativas dominantes, a buscar a verdade, a lutar por um futuro mais justo e igualitário. Ele nos convida a sermos guardiões da história, a proteger o legado do povo Anu e de todos os povos que foram silenciados e marginalizados, a usar o conhecimento do passado para iluminar o presente e construir um futuro melhor para todos. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada por Quando o Mundo Era Negro. Esperamos que esse mergulho tenha aberto a sua mente para novas possibilidades, despertado a sua curiosidade e te inspirado a continuar explorando a história. Lembre-se, a história não está escrita em pedra, ela está em constante transformação. E cabe a cada um de nós contribuir para a sua reconstrução. É isso aí. E a gente te convida a continuar essa conversa. Compartilhe suas ideias, suas dúvidas, suas descobertas. Vamos juntos reescrever a história e construir um futuro mais justo e igualitário para todos. Até a próxima.